Agora, Tereza, o que está se comentando aí que o Cid, né, o Coronel Cid, pode ser o homem-bomba aí, né, do governo, porque ele é uma pessoa que sempre foi considerada como uma pessoa que sempre falou muito, sempre falou de tudo, né? A apreensão do celular dele pode trazer, né, muita coisa que ele possa ter falado além da conta e não apagado, né, eventualmente, ou isso ser buscado tecnologicamente, essas mensagens apagadas, os registros dela, enfim. Então, especula-se muito sobre isso. Inclusive, um dos presos deu a declaração de que sabe a porra toda sobre, desculpe a palavra que ele usou isso, sobre o assassinato lá da Marielle Franco, da vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro, né? Inclusive indicando que saberia os mandantes aí desse crime. Então, é possível que também muita coisa venha aí, né? Muitas provas e muitos outros crimes que nem estavam aí no radar da Polícia Federal possam aparecer e serem revelados e desvendados, por exemplo, esse assassinato aí da Marielle Franco, que, né, desde 2018, né, a sociedade brasileira se pergunta quem mandou matar, né? Marielle Franco. Quem são os mandantes aí do assassinato da vereadora Marielle Franco lá do Rio de Janeiro? Então, então tem uma série, né, de situações, e o próprio Anderson Torres começa a ser visto com outros olhos, porque se ele, por exemplo, estava lá guardando segredo, vendo a possibilidade para ver como é que o jogo político ia se desenhar daqui para frente, né? E também pelo fato dele ser a única pessoa presa, ou seja, a única pessoa a fazer uma delação premiada, agora com mais 6 pessoas presas, existe uma concorrência agora entre eles. Quem vai fazer primeiro a delação premiada para se beneficiar? Porque se um faz a delação premiada e traz as provas e a confissão para determinados crimes, uma delação premiada que venha para esse mesmo crime já não tem mais serventia. Né? Aquele já perde a chance de fazer a delação premiada e ter uma situação mais benéfica na forma da lei. Então, cria-se essa angústia para esses que estão presos, ou seja, certamente o advogado dele vai falar: se você fizer a delação premiada, você pode se beneficiar da assim assado. Pode ser que o outro faça na sua frente. E aí, você vai esperar o outro fazer? Ou você vai fazer? Vai ser uma disputa. Realmente, porque quem vai fazer? Quem é o primeiro a fazer? Não tem. Os advogados vão trabalhar, alguém vai fazer, porque alguém quer se beneficiar dela. Pode ser que ninguém faça, pelaquela lei da máfia, né? Também. Que o cara morre, mas não faz. Não deleta. Fica lá 30, 40 anos preso e não faz. Tem isso também. Depende aí se a lei da máfia vai prevalecer. Nossa, é uma situação complicada. São 6, 7 pessoas, né, presas com Anderson, né, que está, acho que ele está, nem sei aonde. Então, esse esquema, né? Acho que tem que ser apurado isso tudo. O 8 de janeiro não pode ficar sem ser desvendado. Muita gente até pensava que ele estaria sendo com essa batida lá da Polícia Federal para investigar o 8 de janeiro. Muita gente imaginava que era a investigação das joias. Não. Quadrilha atuando no Ministério da Saúde para fraudar registros da pessoa ter tomado ou não a vacina. Exatamente. Aí você vê que você tem crime no Ministério da Saúde, você tem o 8 de janeiro, que não podemos esquecer isso tem que ser apurado. Tem tantos fatos aí de um governo que orquestrou um golpe. Ali o Bolsonaro agora ficou numa sinuca de bico, né? Porque se ele fala que não tomou a vacina, o crime está confessado que foi inserido falsamente ali uma informação. Se ele tomou a vacina... Se ele tomou a vacina, ele se queima com a base dele, porque ele não falava que vacina a pessoa ia virar homossexual, ia virar jacaré, que ia ter câncer, que ia ter problema disso, problema daquilo.
que o certo era tomar cloroquina. Ele não fazia esse deboche. Ele está numa sinuca de bico. Dava cloroquina lá para a EMA, né? Então, se ele fica comprovado que ele se imunizou e tomou a vacina, como é que ele fica com relação à base dele? O negacionismo dele? É complicado. Não, mas a base dele também não presta, né? Mas é complicado. Não. Porque a base de sustentação dele... Quem não presta continua com o Bolsonaro até hoje. Isso aí a gente já falava, mas teve muita gente que estava com o Bolsonaro acreditando que ele era uma pessoa incorruptível, que não era corrupta, que todo mundo era corrupto, menos o Bolsonaro, né? Que ele iria salvar, que ele era o outsider, que iria salvar o Brasil. Então tinha muita gente... Ele era o Messias, né? Muita gente que acreditava nisso. E agora está vendo que isso tudo era uma farsa. Uma farsa, exatamente, né? É uma mentira, uma grande mentira, um grande engodo, né? Uma enganação. Então, muitas pessoas se deram conta disso. Você vê que, nesse caso aí da apreensão da Polícia Federal, ninguém foi à tribuna lá no parlamento, em nenhum outro lugar, não viu, a não ser essas redes, né? Realmente da extrema-direita, né, que vai até o fim aí com o Bolsonaro. Eles estão tentando agora vender, o próprio Valdemar, né, da Costa Neto, vender essa narrativa, né? Eles trabalham com a possibilidade, no final das contas, o Bolsonaro se beneficiar disso, sendo vítima. Vão tentar. Como o próprio Donald Trump, né, faz esse jogo lá nos Estados Unidos. Como é que uma pessoa que comete crime é vítima? Me explica isso aí. Mas eles vão tentar montar uma estrutura mentirosa em cima dessa... vitimando ele. Porque o perigo no Brasil está esse. Ele está sendo processado aí por crimes. Exatamente. Mas o poder, as instituições que não podem deixar escapar isso aí. Mas eles não são os primeiros a dizer que bandido bom é bandido morto? Sim. Agora o bandido virou a vítima? Agora vai virar vítima. Então tudo depende do interesse deles, exatamente. Agora, sem nenhuma coerência. Acho que a Polícia Federal... Então, o nome aí da Polícia Federal, né, é apropriado, né? É apropriado. Venire. Né, que é exatamente quando a pessoa vive contra os seus próprios mandamentos, os seus próprios... É contraditória com aquilo que ele mesmo diz. Exatamente. É por aí. Então, primeiro, o bandido bom é bandido morto. Não, eles estão Agora, o bandido é o coitadinho. Você não viu que ele estava na CNN, né? Uhum. Dando uma entrevista chorando? Olha só. Para mexer com o quê? Com o emocional das pessoas. É uma estratégia. Aquilo ali já é estratégia. Ele ir lá fazer um depoimento e falar que ele estava drogado, estava medicado. Então, isso eles estão montando todas as estratégias para tentar enganar a população brasileira. Mas eu fiquei até feliz que você teve um dado aí que a população já está acreditando que o Brasil hoje está nos trilhos, entendeu? Está entrando nos trilhos, que aquele Brasil tem que ficar para trás. Aquela administração tumultuada, mentirosa, cheia de fake news. E agora, o que eu mais fico no meu imaginário, às vezes eu até comento isso, como que a imprensa brasileira, em 2017, 2018, acobertou um parlamentar que já tinha histórico, que não era bom, que desde aquela época ele atacou Maria do Rosário dentro do Congresso Nacional, que eu não te estupro, né? Isso. Que você porque você não é bonita, né? Um absurdo. Só aquilo ali as mulheres tinham que se revoltar contra ele. Acobertou isso, a imprensa acobertou o histórico dele de 26 anos, que nada fez, ele não tinha nenhum um projeto dentro do Congresso Nacional, e trouxe ele como um mito. Que imprensa é essa? Imprensa dos poderosos, né? Que está na mão
a política dos poderosos. Vamos colocar um fantoche lá e nós vamos fazer o que a gente entender, o que nós compreendemos para dominar a sociedade. Porque ele foi uma peça ali do tabuleiro que eles falam, não, fala isso agora, caminha para cá, você tem esse papel, você vai falar assim, você não vai falar desse jeito. Tudo aquilo ali foi orquestrado, né? Estruturado para ele ser aquela personalidade, aquele... Eu não vou falar que é um palhaço, mas para ele ser essa figura de representatividade para a sociedade, como um super-herói, um homem que estava acima do melhor nome que tinha para o país, que ele era poderoso, né? E um cara que não era nada. Como se construíram e fortaleceram uma personalidade dessa? Isso tudo foi orquestrado, planejado. Isso não vem. A extrema-direita americana, a extrema-direita internacional planejou tudo isso, né? Porque ele não queria a esquerda no poder. Né, nós viemos falando aí, né, Tereza, que é importante recuperar a inteligência do povo brasileiro. Nós estamos falando isso direto. Né? Porque isso aí vem se perdendo ali desde aquelas jornadas de julho ali de 2013 para cá, né? Vem fazendo um processo de manipulação muito profunda aí na sociedade brasileira. Sim. Mas uma outra questão que está colocada para a gente encerrar esse tópico, Tereza, aí, você fazer suas considerações finais a respeito disso, para a gente passar para o PL das fake news, é a questão que o Bolsonaro foi convocado para depor na Polícia Federal e não foi. Né? E os advogados dele estão negociando porque não tiveram acesso ao processo, às acusações e tal. Mas o fato é, mesmo com essas negociações, caso Bolsonaro se recuse, ele será conduzido coercitivamente? E o que isso poderá desencadear, né, no cenário, né, até de uma convulsão social? É uma coisa que precisa ser avaliada. E parece que está colocado aí que se o Bolsonaro se recusa e vai ser conduzido coercitivamente, isso pode ocasionar uma convulsão social. Porque existe uma parcela, como você colocou muito bem, que mesmo com todos esses desmandos, esses abusos de poder, abusos de autoridade, continua apoiando ele. E pode cair nessa narrativa da vitimização. Mas se a Justiça o convoca, a Polícia Federal o convoca, e ele não vai e fica por isso mesmo, isso pode levar a um descrédito às instituições. Exatamente. Tá aí está dois pesos, duas medidas. A ação vai ter que ser feita. Agora, por que a lei para ele não pode? Não vale nada? O Lula não foi conduzido Exatamente. Por que o Lula foi conduzido sem... Não de uma maneira arbitrária e ilegal. Arbitrária, covarde, entendeu? Foi tudo da pior situação que você imagina que fizeram com Lula. Agora, ele que tá aparecendo aí vários indícios de crime. E Lula não tinha nem cometido o crime. E Bolsonaro... mas o Lula, o massacre foi sendo feito até a sociedade... É o que nós falamos, né? Que temos que recuperar a sociedade, inteligência, porque o Lula foi sendo massacrado, até a pessoa achar que aquilo ali ia ser a maior glória da vida dela, o Lula ser preso. Exato. Porque ele já vinha sendo massacrado. Assim, talvez isso também venha a acontecer com o Bolsonaro, para que as pessoas também... Quando ele for preso, as pessoas saiam na rua comemorando, soltando fogo, né? Achando que isso vai resolver a vida dela. Mas não vai. Vai resolver a vida do país que as instituições tenham força para fazer. Credibilidade. Credibilidade e força para fazer. E faça o que deve ser feito. Cumpra-se a lei. Isso aí. Também concordo. Porque é isso que nós precisamos no Brasil. Porque vai ter que cumprir a lei. Porque uma sociedade só existe quando existem direitos e deveres, né? Quando você tem as sociedades que dão certo,
é isso, quando as próprias pessoas se sentem comprometidas em cumprir a lei. Que é o principal respeito ao próximo, né? É você, se a lei existe, é porque aquilo foi estabelecido pela sociedade para permitir o convívio social. Se você está cumprindo a lei, você, por exemplo, paga o seu imposto certinho, você está respeitando a sociedade que você vive, o próximo, né? Porque aquele dinheiro vai ser usado para construir escolas, hospitais. Agora, se você só nega, acha bonito só negar, você demonstra que você não tem nenhum apreço pela sociedade que você vive, que você não acredita que aquilo vai ser usado corretamente. Pode até acontecer, pode até ser, mas ele não foi feito, o imposto não foi feito para ser usado indevidamente. Ok. Ele foi feito para beneficiar toda a sociedade, né? Para que isso aqui seja usado em saneamento básico, estradas, né? Manutenção de vias públicas, então, enfim, saúde, educação, ciência, tecnologia, então, é feito para isso. Então, é isso aí que é o que vai resolver, né? Que o Bolsonaro pague pelos crimes na forma da lei, como qualquer cidadão, que exista a igualdade de todos perante a lei, que ele seja processado, julgado na forma da lei, cometeu o crime, pague pelo crime na forma da lei. Nem mais, nem menos.